Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa segunda live.com, um evento do curso de Tecnologia em Comunicação Institucional da UFPR. Bem-vindos, então, todos os nossos alunos da UFPR que estão participando conosco nessa live. Também ao professor Wilson da Costa Bueno. Muito obrigada, professor, por aceitar o nosso convite e compartilhar conosco os seus conhecimentos. Aos colegas também do mercado de trabalho, né? A gente tem vários colegas que estão trabalhando na área de comunicação institucional, que estão ávidos pela fala do professor Wilson. E eu gostaria também de agradecer a equipe organizadora desses eventos online, coordenados pela professora Letícia Herman e pelo pessoal da nossa Agência Experimental de Comunicação Institucional, a ZIP, né, lá do CEPT. Também agradeço os professores do nosso corpo docente, professora Flávia, que é a diretora do nosso setor. Essas lives surgiram com a ideia da gente iniciar uma discussão sobre a nossa profissão, sobre a nossa área de atuação, durante esse período em que a gente está um pouquinho afastado fisicamente, mas em contato constante aqui pela internet. E eu gostaria, então, já de apresentar o nosso palestrante de hoje. Antes disso, antes que eu me esqueça, quem quiser certificado desse evento, é só preencher o formulário de inscrição, que depois vai receber os seus certificados por e-mail, tá? A professora Letícia vai disponibilizar aí no nosso chat o link para quem ainda não fez a sua inscrição no formulário, tá bom? Então, apresentando o professor Wilson. Bueno é professor, né, já há muitos anos, jornalista profissional, professor sênior da Universidade de São Paulo, a USP, com mestrado e doutorado em comunicação, diretor da Contexto em Comunicação e Pesquisa, já orientou cerca de 120 dissertações e teses na área de comunicação organizacional e jornalismo especializado. Tive o prazer de ser aluna do professor Wilson Bueno na Universidade Metodista de São Paulo, durante o meu programa de doutorado, e tive ainda o maior prazer de tê-lo na minha banca de defesa de tese de doutorado, né? Então, é uma admiração de muitos anos. O professor Wilson publicou mais de uma dezena de livros, além de capítulos de livros, muitos deles das nossas bibliografias básicas do curso de comunicação da UFPR. Então, muitos dos alunos já conhecem muitas das teorias, dos conceitos que o professor Wilson trabalha, estavam também muito curiosos de vê-lo falar ao vivo, né, conversar com ele um pouquinho. E também ele tem inúmeras publicações em artigos, revistas acadêmico-científicas, nacionais e internacionais. Então, professor Bueno, um prazer tê-lo aqui conosco. E agora, deixo você com a responsabilidade e muita vontade para começar esse bate-papo com o pessoal aqui pela fanpage de comunicação institucional. Bom dia, professora Ana Carolina, o prazer é todo meu, a gente poder se reencontrar, encontrar os amigos do curso, todos os colegas que estão nos vendo, nos assistindo, e esse é um tema realmente importante, nós temos nos preocupado com ele, porque a rotina do trabalho de todos os colegas, mas em particular dos comunicadores, tem mudado bastante, né? Estamos aqui cumprindo uma rotina que necessariamente não era usual antes da pandemia, né? Evidentemente, a gente também dialogava pela máquina, mas agora a gente tem ficado basicamente restrito a ela, né? A esse diálogo à distância que, de alguma forma, nos aproxima. Na medida que tive essa responsabilidade, pensei em uma série de aspectos que a gente tem que considerar e eu gostaria de conversar com os colegas e depois responder as perguntas e interagir mais diretamente. Okay? A gente vai começar, então, a palestra do professor sobre comunicação organizacional em tempos de pandemia, e eu gostaria, então, de reafirmar que, ao final da palestra, a gente vai abrir para perguntas, tá bom, pessoal? O senhor já quer que a gente comece a transmitir os slides? Sim, com certeza. Então, vai lá. Vamos lá. Podemos começar, então.
Aqui está o tema da nossa conversa de hoje. Eu queria, de novo, agradecer aos colegas e vamos tocar em frente. Podemos ir, né? Ok? Pode passar, Tamires. Bom, como eu estava dizendo a vocês, quando eu iniciei o preparo, vamos dizer assim, dessa conversa, eu imaginei várias possibilidades. E aqui sintetizei em 3 delas, né, esses olhares que a gente pode ter sobre o impacto da pandemia na comunicação organizacional, institucional. Primeiro, examinar o contexto no qual a comunicação se insere. Ele tem mudado, em alguns casos, de forma significativa. Analisar o próprio universo da comunicação, o que está acontecendo com o próprio universo da comunicação com a Covid-19. Professor Wilson, acho que congelou um pouquinho, só um segundo que a gente já vai verificar. Pessoal, a gente pede só um minutinho, que parece que a conexão do professor Wilson caiu. Enquanto a Tamires entra em contato com ele, vou aproveitando aqui para fazer os meus agradecimentos, então, à equipe da ZIP, que está auxiliando a gente nesses eventos da Live.com, então, a Fernanda, a Pamela, a Julie, o Everton, a Tamires, que está fazendo a mediação aqui no software, né? O Lucas, né? Então, esse pessoal que está nos ajudando no nosso dia a dia. E lembrar também, então, aproveitar que meus alunos quase todos estão por aqui, que amanhã, nesse mesmo horário, às 10 horas, lá naquele grupo fechado que a gente tem da coordenação, nós vamos bater um papo sobre essa nova resolução que saiu ontem, foi publicada aqui na Federal, que permite que algumas disciplinas sejam ofertadas em período especial, como o ensino remoto emergencial, tá, pessoal? Então, eu sei que vocês estão com muitas dúvidas, então amanhã, às 10 horas da manhã, mas aí lá no grupo fechado, né, que aí diz respeito mais ao nosso cotidiano aqui da UFPR, a gente vai falar um pouquinho das regras, né, de como é que vai funcionar, e esclarecer dúvidas para quem tiver. Quem não puder assistir nesse horário, o vídeo da nossa conversa vai ficar gravado, tá bom? Aí vocês podem assistir depois, certo? Falando um pouquinho do professor Wilson Bueno, eu conheci na graduação, ele foi fazer uma série de palestras num projeto de extensão, eu estudei na UEL, fiz jornalismo na Universidade Estadual de Londrina, e uma professora, a professora Rosa Belin, tinha um projeto de extensão de jornalismo especializado. Então, ele foi fazer uma série de palestras sobre jornalismo científico e jornalismo ambiental. A gente conhece muitas obras do professor Wilson aqui no curso com relação à comunicação institucional, organizacional, comunicação interna, mas ele também já publicou muitos estudos e é um dos especialistas no Brasil sobre comunicação e jornalismo ambiental. Um dos livros dele que trata sobre isso, inclusive, já está esgotado há muitos anos, é uma referência dessa área. Né, ele trabalha também com estudos de auditoria em comunicação em empresas, grandes empresas, né, que fazem os seus estudos e os seus relatórios de comunicação, os relatórios ambientais, né, das suas empresas, né, e é bastante famoso, ele que escreveu sobre as síndromes do jornalismo ambiental. Voltou, professor? Caímos a conexão, não é isso? Caímos, agora voltou. Não, essa é uma das questões que a gente vai conversar sobre durante a nossa palestra, né? Sim. Onde está a TI, né? Aonde?
Mas, na verdade, acabou a conexão. Faz um mês que eu tenho trabalhado com eventos online, é a primeira vez, infelizmente, que cai a conexão. Mas Mas conseguimos acontece. recuperar. Acontece. Fiquei aqui contando da sua vida. Imagine em São Paulo quanta gente não está acessando a web nesse momento. Bom, estávamos conversando, então, que há vários olhares para os quais a gente pode enxergar o impacto da pandemia na comunicação organizacional. E um deles é o próprio contexto da comunicação, né? Na verdade, algumas mudanças importantes têm ocorrido, como, por exemplo, a própria precarização do mercado de trabalho, né? Imaginem Professor, quanto... só um minuto, só um pedido. Lógico. O pessoal está pedindo para baixar um pouquinho a câmera, que nós estamos vendo só acima dos seus olhos. Talvez. Aí, agora sim. Tá bom. Melhorou? Melhorou, melhorou. É que eu mexi no computador para poder fazer a conexão de novo. Na verdade, o primeiro aspecto, então, é a precarização do mercado de trabalho. A gente pode imaginar quantas pessoas, quantos colegas, jornalistas, relações públicas, analistas de mídias sociais, etc., perderam o emprego ou, na verdade, tiveram redução de jornada, interrupção do seu trabalho regular, etc., etc. A gente já está percebendo, isso já acontecia, o que a gente chama da pejotização nessa área, né? Ela está se acelerando. Nós, cada vez mais, estamos trabalhando com menos vínculo de emprego, mas como freelancer, como autônomo, como empreendedores e assim por diante. Isso é certamente algo que deve se aprofundar mesmo após a pandemia, né? Além disso, a gente está percebendo o reinado em ação do home office, né? Com seus bônus e seus ônus, né? Do meu ponto de vista, que já estava acostumado a trabalhar nesse sentido, a mudança não foi muito grande, né? Mas muitas pessoas se sentiram um pouco desorientadas com o fato de ter que trabalhar à distância. Pela própria tecnologia, como a gente viu, ela pode nos aprontar algumas coisas, o fato de ficarmos distantes dos colegas, o fato de também a gente se sentir ocupado o tempo todo. Na verdade, muitas organizações, muitas empresas imaginam que, como a gente está em casa, pode nos acessar o tempo todo, das 8 da manhã até a meia-noite. Então, há alguns ônus também do trabalho remoto, né? Até há algumas chefias que imaginam que, se a gente está em casa, a gente não está trabalhando direito, o que não é necessariamente verdade, né? Essa preocupação de como resgatar o coletivo, de como manter a produtividade, é um desafio para muitas pessoas que, não estando diretamente, fisicamente, na empresa, na organização, na universidade, pode perder um pouco o foco, pode um pouco se distrair. Eu tenho como norma aqui, desde que comecei a trabalhar mais intensivamente via web, de não passar por uma portinha ali e ligar uma televisão, encostar um pouquinho, porque a tendência é a gente cochilar e esquecer mesmo. Mas isso a gente não faz, né? A gente nem toma uma cervejinha, nem procura encostar numa poltrona, porque provavelmente vai descansar por um bom tempo. Até porque, como a gente sabe, o dia todo acostumado às telas, né? No computador, no celular, a gente tende a dormir um pouco menos, além das preocupações com uma série de outras coisas. Outra mudança, portanto, é na própria arquitetura dos locais de trabalho, para quem já voltou a trabalhar, mesmo em termos de rodízio, ou vai voltar a trabalhar, porque o ambiente mudou. E o que a gente mais vai estranhar é que, na verdade, há um distanciamento obrigatório, imposto pela legislação e pela responsabilidade que temos com a nossa saúde, né? E a gente muitas vezes até participa de alguns happy hours virtuais, mas já não tem mais aquela saborosa folia que a gente observa na hora do café. A gente não pode se aglomerar, então alguns encontros prazerosos a gente deixa de fazer. Podemos tocar em frente, né? A gente tem observado também um aumento do que a gente chama de patrulhamento. Os públicos estratégicos e a sociedade estão cada vez mais atentas, mais vigilantes.
As vidas importam, como a gente tem visto, em particular as vidas negras. E, como repetimos, todos nós que temos compromisso com a liberdade, ditadura nunca mais, né? A gente viu uma série de ações nesses últimos dias com respeito às empresas, às organizações. Por exemplo, aquela suspensão pelo CONAR de um vídeo do Santander, de uma campanha em que ele, de alguma forma, depreciava a importância dos jornais, né? Nós vimos também que um produto da Bombril, a esponja de aço Crispinha, foi retirada do portfólio da empresa depois de 70 anos, porque esse movimento global, que se iniciou nos Estados Unidos, mas global, com respeito ao antirracismo, achou politicamente incorreto, inadequado, inconveniente, isso se ativa agora, com a associação de Crispinha e os cabelos das pessoas negras, né? Além disso, toda uma reação importante, necessária, com respeito ao fato de algumas empresas, organizações, muito delas governamentais, financiando portais que disseminam fake news. Portanto, estamos cada vez mais, públicos estratégicos, cidadãos, sociedade como um todo, atentos ao movimento, às reações, às posições de empresas, de governos, etc., etc., e isso é importante. Cada vez mais isso deve acontecer, né? A gente percebeu também que algumas categorias profissionais que não eram valorizadas, né, acabaram ganhando protagonismo nesse momento. Eu posso dizer, devo dizer, algumas categorias de profissionais de saúde, né? Os enfermeiros, as enfermeiras, por exemplo, os office boys aqui em São Paulo, que ajudam a entregar os documentos, a comidinha, etc., etc. Há um outro destaque importante também, que também acho importante, e que já me acompanhava por um bom tempo. Eu não sei se vocês conhecem um material, um livro chamado Clique, que foi de autoria da Faith Popcorn e da Liz Marigold, eram consultoras de tendências, etc. E já em 97, ela tinha editado um livro, em 97 no Brasil, editado um livro, ela certamente saiu um pouco antes, em que ela falava sobre as 16 tendências que irão transformar sua vida, seu trabalho, seus negócios no futuro. E uma dessas tendências era exatamente o que ela chamava de afeminamente, a mente feminina, né? Isso tem se destacado bastante, a gente tem percebido, desde o exemplo da primeira-ministra Jacinda da Nova Zelândia, até das mulheres, até das mães, das esposas, dos filhos, das filhas, em nossa casa, como é importante dar voz, dar espaço para, na administração, na comunicação, felizmente isso já acontece no nosso país, às mulheres, né? Faith Popcorn explicava no seu livro o fato de que mulheres e homens podem ser necessariamente não melhores ou piores, mas são diferentes. E ela dizia, puxa, quando uma mulher vai organizar, criar uma empresa, ela certamente continua preocupada com o aspecto financeiro, mas ela dá atenção maior à qualidade de vida, ao bem-estar, ao relacionamento, e isso é absolutamente verdade. Infelizmente, no Brasil, ainda as mulheres, em porcentagem muito menor do que a sua representatividade na sociedade, ocupam cargos de direção, como gestoras municipais, etc. A gente espera que isso aconteça de maneira mais frequente, porque temos percebido, e há bons estudos sobre isso, inclusive na área de ciência, com as temáticas desenvolvidas por mulheres, mostram que elas têm um olhar mais comprometido, e, sobretudo, isso acontece na pandemia, com a saúde, com a família, com a educação, o que certamente a gente anda ressentindo no Brasil nesse momento. Podemos tocar em frente, né? Além disso, a gente deve levar em conta o fato de que as tecnologias, a gente chama tecnologias disruptivas, aquelas que têm provocado rupturas, que mudam as coisas, vão ser cada vez mais presentes, né? Por exemplo, a gente tem visto nos jornais, nas pesquisas,
o esforço das organizações de desenvolverem tecnologia que reduzem o toque, né? Em pouco tempo eu senti isso quando chego, por exemplo, no supermercado, estive lá hoje de manhã, e a gente vai chegando perto da cancela e o sistema já emite o cartãozinho para a gente entrar quando a gente antes precisava o toque. E assim por diante. Nós temos várias possibilidades, isso vai acontecer nos escritórios, nos banheiros, etc., a gente vai necessariamente fazer as coisas mais automaticamente, porque se associa o toque à possibilidade de contaminação. Mas também algumas tecnologias que, em geral, a gente imaginava hegemônicas, que estavam em desenvolvimento, muito badaladas, né, estão passando por grande suspeição, né? Eu li na semana passada uma reportagem muito interessante sobre o abandono, pelo menos transitório, do sistema de reconhecimento facial por algumas empresas, IBM, etc., etc. Por quê? Porque elas podem e têm sido utilizadas por aparelhos repressivos para identificar pessoas nos protestos, etc., etc., e isso é alguma coisa que se condena do ponto de vista da liberdade de expressão. A mesma coisa com respeito à inteligência artificial, cada vez mais presente na prática da comunicação e do jornalismo, o Big Data, a mineração de dados, algumas coisas que, baseadas em algoritmos, acabam criando algumas dificuldades. Por exemplo, e talvez a gente converse um pouco mais, a polarização dos debates, se é que, na verdade, a gente tem debates hoje a partir de algumas plataformas digitais, como o Facebook, em que, na verdade, pelo uso de algoritmos, faz com que a gente, basicamente, se relacione com aquelas colegas que estão mais próximos em termos de ideias, de posições, familiares, etc., etc. No meu Facebook, por exemplo, boa parte dos posts dos colegas aos quais eu tenho acesso diretamente são pessoas que pensam mais ou menos próximas a mim, o que certamente não é bom. Isso reduz bastante o debate democrático, ainda que essa polarização, nesse momento, esteja contaminada por pessoas com temperamentos ou caráteres não democráticos, né? A gente está percebendo cada vez mais como a informação qualificada é um ativo valioso, né? Essas fake news que nos incomodam o tempo todo nos deixam, na verdade, com suspeição com respeito às próprias fontes de informação. Então, a informação qualificada é valiosa e a gente, nesse momento de pandemia, percebe exatamente isso, porque os cidadãos, a sociedade precisa estar em contato, ter acesso a informações que sejam verdadeiras, baseadas em evidências, né? E os terraplanistas estão por aí criando alguns embaraços importantes, os negacionistas em geral, né? Acho que essa pandemia está alertando para uma série de coisas que a gente certamente vai aprendendo, vai driblando ao longo do tempo, né? Além do contexto da comunicação, como eu disse, há um outro aspecto, outro olhar que nos interessa, que é o fato de perceber as mudanças no próprio universo da comunicação. A gente pode dizer, né, que a comunicação organizacional está virando de cabeça para baixo. Podemos até ir em frente no slide, né? Há uma aceleração digital vertiginosa, né? Essas plataformas digitais, como a nossa aqui, o Zoom, o Google Meet, o Webex, tem uma série de plataformas digitais que favorecem essa interação, ampliando não só a audiência, a gente consegue conversar, estar presente junto a um número maior de pessoas, mas a própria circulação mais intensa de informações. Mas é preciso perceber, e isso é fundamental, que essa aparente vantagem também nos impõe riscos à segurança da informação e à privacidade. E eu até separei aqui rapidamente dois colunistas da Folha de São Paulo que, de uma semana para cá, um deles ontem, estava chamando a atenção para essa experiência que estamos tendo de novo agora de contato, de conversa pelas plataformas digitais. O Antônio Prata, que é
que é um roteirista, um escritor, ele diz, e vou comentar aqui rapidamente, uma reunião por computador é paradoxalmente mais distante, mais próxima do que o encontro presencial. Mais distante por razões óbvias. As pessoas estão reduzidas a duas dimensões, presas em quadradinhos numa tela. Por outro lado, somos blindados com uma pequena moldura de intimidade alheia que não seria revelada em torno da mesa de um escritório. Ele diz, puxa, nessa situação assim, a gente tem essa experiência, quando eu estou lá, eu tenho estado muito tempo presente na Globo News, de a gente ficar observando o cenário em que as pessoas estão, como elas se comportam quando estão falando ou quando estão ouvindo os outros falarem, né? A gente diz aqui o Antônio Prata, além da moldura domiciliar, há mais intimidade no Zoom pela liberdade de olharmos para onde quisermos. E aí diz que a gente fica reparando nas pessoas, reparando na roupa, reparando na estante, reparando em todo lugar, nas crianças ou nas coisas que acontecem enquanto as pessoas estão falando ou ouvindo, e assim por diante. A gente entra maior na intimidade das pessoas. E o Ronaldo Lemos, que é outro colunista, ele é até mais contundente, né? Com respeito a essa nossa experiência. Por mais que a imagem queira nos enganar de que estamos olhando e interagindo com pessoas, a verdade é que não estamos olhando para ninguém, mas sim para uma tela. Nas relações pessoais físicas, a interação em tempo real permite construir confiança mútua pela leitura de sinais como expressões faciais, postura corporal e o fato de os envolvidos estarem vivendo uma mesma experiência em tempo real. E diz ele, no caso específico da nossa experiência das telinhas, uma pessoa pode estar fazendo a reunião da cozinha de casa, outra do escritório, outra do carro, e assim por diante. Cada um em um contexto social e emocional totalmente distinto. Então, ele compara a situação presencial que tínhamos e a situação digital que temos hoje, virtual que temos hoje, para concluir que, embora haja alguma vantagem, né, da gente continuar trabalhando, da gente continuar se comunicando, a experiência, certamente, segundo ele, não é a mesma. Eu, em parte concordo com ele também. Outro dado importante com respeito às mídias sociais. Né? Ao mesmo tempo, elas ganharam novas vantagens, nós temos novas aplicações em curso, hoje mesmo está valendo toda a discussão sobre o uso do WhatsApp para transações financeiras, o Banco Central impedindo que as coisas aconteçam, os bancos, evidentemente, também, porque isso aumenta a concorrência, mas nós temos também, como a gente tem percebido, há até uma lei em processo no Congresso sobre as fake news, né? Essa disseminação do ódio, dos preconceitos, e nós temos não só mas vários gabinetes de ódio aqui no Brasil, né? E em todo o mundo a gente tem gabinetes de ódio, todo mundo, evidentemente, está preocupado com o nosso aqui, porque ele fere a nossa democracia. Né? Essa invasão da nossa privacidade é também fatal pelo uso intensivo das mídias digitais, das mídias sociais, etc. Né? Estávamos aqui dando uma reformadinha no escritório e cada vez que eu entro agora num site, em algum lugar, aparece lá informações sobre cadeiras, sobre armários, tal, que são consultas que eu havia feito. Até aquilo que eu falo ao celular acaba gerando depois informações de negócios que aparecem nas minhas consultas pela web. Né? Então, a nossa privacidade está sendo realmente ameaçada a todo tempo. Além disso, e podemos continuar, a nossa comunicação chamada interna nunca esteve tão fora das empresas e das organizações. A nossa comunicação interna hoje acontece fora das organizações. Nós conversamos com os nossos colegas de trabalho, com todo mundo, com as nossas chefias, indiretamente fora das organizações, por essas plataformas, pelo WhatsApp, pelo Face, por e-mail, etc., etc. Portanto, a gente está vivenciando um desafio importante de como manter as relações humanizadas, né? Como garantir essa noção de pertencimento às organizações e mesmo a concentração de foco. Algumas categorias profissionais estão, diferentemente de outras, tendo como vantagem o aumento do número de vagas. Sobretudo os colegas que têm essa habilidade do trabalho digital
eu diria até o pessoal dos deliveries, etc., estão sendo contratados para preencher essa nova realidade do trabalho de comunicação, por exemplo, né? E há um desafio importante, né? Como integrar essas pessoas que nunca estiveram na empresa, que estão agora sendo recrutadas de fora, trabalhando de fora da empresa, né? O chamado onboarding, né? E já vi várias reportagens, vários materiais na área de administração, de recursos humanos, gestão de pessoas, dizendo como a gente faz para poder integrar essas pessoas que nós não conhecemos pessoalmente, nunca estiveram na empresa, foram contratadas para prestar serviço, sobretudo na área de comunicação, no esforço digital, nesse momento. Então, há uma série de desafios importantes com respeito ao trabalho e à integração dos colegas da comunicação. Mas nós assistimos também um fenômeno importante, um processo importante, que é a recuperação da credibilidade dos veículos tradicionais, né? Alguns veículos tradicionais que já estavam sendo colocados em segundo plano, dizia, os jornais já acabaram, a televisão, os programas jornalísticos, etc., ganharam espaço, né? Hoje, os veículos que não têm um trabalho jornalístico, vamos imaginar no caso das televisões, então, o trabalho jornalístico mais intenso, acabam sendo penalizados. Nós tivemos recentemente uma situação com o SBT, que tirou um jornal do ar, exatamente naquele momento daquela reunião nefasta dos ministros do governo, né? E ele retirou o jornal, não passou o jornal, e esse enfraquecimento do jornalismo tem feito com que ele perca audiência, enquanto outros veículos têm ganho audiência. Essa credibilidade dos veículos, essa intensa adesão às notícias dos veículos, a Folha de São Paulo comemora recordes de audiência, né? Tem a ver, em contraposição, com esse processo que a gente diz é nefasto, de sonegação e manipulação dos dados e informações por fontes oficiais, como a gente tem visto no caso específico da divulgação dos dados sobre a pandemia, né? O jornalismo e a comunicação, estamos andando, então, o jornalismo e a comunicação finalmente assumiram a sua condição de processo estratégico. Nós, de comunicação organizacional, institucional, temos sempre reivindicado o fato de a comunicação não ser considerada como processo estratégico nas organizações. Muitas vezes nos consideram como trabalhadores, intelectuais ou profissionais, como meros colegas que executam trabalhos, né? Aquela ideia da comunicação tarefeira, né, operacional. E a gente percebeu, pouco a pouco, que se reconhece a importância da comunicação como um processo estratégico. Isso deve ajudar a gente nessa retomada, porque certamente nos veio de outra forma. Não só elaboramos atividades, fazemos cartazes, divulgamos releases, etc., mas há todo um planejamento, um processo estratégico da comunicação organizacional e institucional. Todos esses desafios que a gente tem para humanizar as relações, para manter o espírito de equipe, para a gente garantir o foco e a produtividade, né? O bom funcionamento das organizações sempre passa necessariamente por um trabalho competente de comunicação organizacional, mas essa valorização provavelmente só vai acontecer de maneira mais intensa a partir de agora, né? Há outro dado que nos incomoda muito, que a gente chamaria de militarização da comunicação pública, né? Essa presença em vários setores, inclusive na área de comunicação pública de militares, em geral, não tem trazido bons resultados, né? Não só o controle da informação, mas há uma espécie de um assédio permanente aos adversários, aqueles que não concordam com as suas posições, e a gente tem que sempre reforçar que a comunicação democrática não anda de arma em punho. A comunicação democrática se faz pelo livre pensar, pelo livre fazer, pela liberdade, essencialmente, e a divergência de ideias e opiniões não deve ser considerada como uma agressão, como uma transgressão. E é isso, infelizmente, que a gente tem percebido nesse momento, quando não só a saúde, mas a própria comunicação pública passa por esse processo de militarização.
não é um processo razoável. A gente já viveu tempos em que a comunicação pública esteve militarizada, e a experiência, e esse filme não foi certamente agradável, né? Principalmente para alguns colegas que eram mais ativos no enfrentamento às posições oficiais. A gente torce para que essa situação se reverta a curto prazo, né? Além disso, há outras coisas que a gente pode mencionar, e a gente pode tocar em frente, por exemplo, né? Que são os próprios eventos institucionais e mercadológicos que certamente estão assumindo, com esse caráter da virtualidade, uma nova posição, né? A audiência ficou muito maior, né? Talvez a gente esteja agora conseguindo falar com mais pessoas do que se essa conversa nossa estivesse acontecendo num auditório que tem suas limitações físicas. E até pode parecer incrível, porque a audiência não está tão próxima, que a participação nos debates tem sido mais intensa. Eu tenho assistido webinars, lives, webconferências, tenho percebido como a interação é maior, cada vez maior, né? Além disso, a gente assumiu, nós de comunicação, como todos os outros colegas, a responsabilidade pelo suporte técnico. A gente já viu aqui, logo no começo da apresentação, como houve uma quebra de conexão, e nas organizações, nos eventos, eu realizei dezenas de eventos na área de comunicação, organizei dezenas de eventos na área de comunicação empresarial, organizacional, na área de jornalismo, e sempre havia como contratado obrigatório uma equipe de suporte para dar conta das apresentações, etc., da comunicação. E agora a gente pergunta, onde está o pessoal da TI? Né? Evidentemente, a gente aprendeu pouco a pouco a resolver alguns problemas, ter soluções para alguns problemas que a gente sempre deixava por conta do pessoal da TI. Uma certa até acomodação da gente, né? A gente não mexia com essas plataformas, a gente não sabia quebrar alguns galhos, fazer algumas gambiarras quando os problemas apareciam. E essa é uma coisa, é uma informação, é uma capacitação que a gente vai ter que incorporar. Nós devemos estar preocupados também com a infraestrutura técnica, etc. Estou aqui hoje, estava até consultando, preciso mudar minha câmera, preciso mudar, ter um sistema mais competente, etc., porque cada vez mais, enquanto professor, enquanto aluno, que a gente é aluno permanentemente, enquanto responsável por uma empresa, eu vou ter que cuidar mais desse aspecto técnico, vou poder aprender a mexer, porque por ser uma empresa pequena, eu não tenho condições de ter um departamento de tecnologia da informação, de TI, etc., etc. Né? Suporte técnico vai ter que ser dado basicamente pela gente mesmo, né? Eu queria agora dizer que essas mudanças que a gente está percebendo no contexto e na própria comunicação vai exigir um novo perfil do profissional de comunicação. E podemos até ir em frente, né? Essa capacitação que eu já disse para vocês, sobretudo em tecnologias digitais, como a gente costuma dizer, o ditado diz, é para ontem, né? E a gente aprendeu algumas coisas, né? A gente não deve deixar o microfone aberto e também ver o que a gente anda fazendo com a câmera ligada. Nós tivemos 2 episódios muito interessantes que evidenciaram para nós essa preocupação. É um evento até um pouco insólito, né? De uma audiência que foi realizada num tribunal na Bahia, em que um dos procuradores, dos colegas que estavam participando, com o microfone aberto, soltou um pum sonoro, foi ouvido por todo mundo, e viralizou nas mídias sociais, nas plataformas, etc. E ele depois teve que pedir desculpa ao final pelo que tinha acontecido. E o nosso ministro Gilmar Mendes deixou também a sua câmera ligada logo depois que tinha acabado de fazer a sua intervenção, e, esquecendo-se disso, a câmera e o microfone. Ele não só, né, que durante a apresentação toda ele estava sorridente, logo depois que ele acabou a apresentação, esquecido que a câmera e o microfone estão abertos, ele não só fez uma cara, que saco, né, como, na verdade, ele falou um palavrão que foi visto e ouvido por todo mundo, né? Essa é uma coisa que nós vamos ter que tomar cuidado de agora em diante.
a gente tem que também, eu diria, como aluno permanente, arrumar tempo para ler, para pensar e até para relaxar. A gente tem que deixar... Eu tenho aqui essa experiência, infelizmente, não estou podendo fazer, né? A gente é oficialmente do grupo de risco, né? A gente não pode ter a liberdade, como eu sempre tive, depois que fico trabalhando 2, 3 horas na frente do computador, vou dar uma andada pela rua para poder relaxar um pouco. Até faço isso de vez em quando, com a máscara, né? Nós estamos hoje, somos pessoas mascaradas, isso também, como falaram pela tela, cria alguns embaraços. Muitas vezes as pessoas nos enxergam, né? Não nos ouvem direito, né? Não prestam atenção em nós, ou prestam atenção demais se a máscara for um pouco exagerada, não estiver bem organizada, bem prontinha na cara, né? A gente tem que lembrar também que a autonomia dos comunicadores aumentou. Como não há o chefe do lado, não dá para ficar esperando a ordem dele, a gente vai ter que tomar uma série de decisões, uma série de iniciativas. Isso muda o perfil para algumas pessoas. Algumas pessoas foram muito acomodadas, ficavam numa zona de conforto, né? Se ninguém falar nada, eu fico quieto no meu canto. Não, a gente vai ter que tomar iniciativa sempre, essa autonomia vai aumentar e cada vez mais, e a gente vai ter que estar preparado para enfrentar essa situação. A gente vai deixar de... Alguns vão poder deixar de ter esse perfil de sempre ser aquele que recebe ordens, vai ter que tomar iniciativa. As empresas vão cada vez mais valorizar as pessoas que tomam iniciativa. Aqueles comunicadores que resolvem o problema das conexões, que fazem as apresentações, que estão preparados para se comunicar, e estão dispostos a debater, etc, etc. Professor, desculpe interrompê-lo novamente, é que a sua câmera, acho que ela baixou outra vez, nós só estamos vendo sua testa. Continua ainda. Continua ainda? Isso, não estamos vendo a sua boca. Aí, ainda melhorou? Não. Ainda... Vamos lá. Só o teto. Aí, agora sim. Obrigada. Nada. Então, essa situação, essa condição da autonomia é fundamental a gente levar em conta, porque as empresas, as organizações, os clientes estão esperando que a gente tome iniciativa. A gente tem que ser essencialmente proativo. Além disso, é fundamental a gente conseguir avaliar a relevância das fontes de informações que a gente está utilizando. A gente recebe informações o tempo todo. Na cobertura da pandemia, isso ocupa cadernos dos veículos, horários imensos nas televisões, etc. Mas nem sempre as informações são as melhores. E, em geral, há uma certa ansiedade nesse momento, e a gente, como está o tempo todo fora do escritório, fora de casa, dentro de casa, a gente compartilha isso com mais facilidade. É preciso tomar cuidado. Essa ansiedade precisa ser controlada, porque o volume de informações é muito grande e a qualidade delas nem tanto, né? Como a gente diz, a gente tem que praticar o fact-checking o tempo todo está examinando se as informações que estão chegando a nós, que nós vamos compartilhar, são relevantes, né? A gente viu aí, no caso, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, como ela se envolveu em 2 ou 3 episódios em que ela tomou decisões e depois teve que voltar atrás. Eu nem falo no governo, porque o governo publica no Diário Oficial hoje e reformula amanhã. O Diário Oficial hoje é melhor esperar sempre o dia seguinte, porque em função da reação das informações que são publicadas no Diário Oficial, o governo muda no dia seguinte. Portanto, nem no Diário Oficial, infelizmente, a gente pode confiar mais, né? É melhor esperar o dia seguinte, porque ele pode ter uma revisão dramática, né? E vou dar agora como um professor mais experiente, um colega mais experiente e um comunicador atento, eu gostaria de dar alguns conselhos, né, nesse sentido, né? Planeje seu futuro profissional, né? Acho que podemos até tocar o slide para frente. Planeje seu futuro profissional, né? A gente percebeu que mesmo pessoas competentes podem, de uma hora para outra, ficar sem emprego, né? Então, a gente precisa ter um plano B. Nós vimos, nessa semana, uma universidade, a Uninove, aqui em São Paulo, que demitiu, pela plataforma, 300 a 500 professores, né?
acabou com os empregos de 300 a 500 professores e vão planejar palestras, necessariamente nem sempre por pessoas afinadas com as temáticas das aulas, etc. Uma coisa absurda, mas que está acontecendo e pode acontecer, particularmente em algumas universidades privadas, que, na verdade, nunca foram sérias mesmo, né? Então, a gente tem que ter um plano B para o futuro, porque, por um motivo ou outro, razoável ou não, a gente pode, de uma hora para outra, ficar sem a carteira de trabalho, né? Sem o vínculo à carteira de trabalho. A gente tem que ter um plano B para o futuro, e um plano B para o futuro, obrigatoriamente, passa, sobretudo na comunicação, para a gente poder ser chefe, por ser empreendedor, para a gente ter parceiro de outras empresas e outros colegas, e não depender necessariamente de um vínculo permanente com uma organização. Até porque, com o tempo, sobretudo, os mais experientes acabam, que têm os maiores salários, acabam realmente perdendo emprego, como a gente tem percebido nas televisões, em geral, em particular na Rede Globo, né? Então, é fundamental que a gente tenha um plano B. Outra coisa importante, a gente deve incluir no nosso perfil, no nosso DNA, a gente chamada inteligência emocional. A gente deve ter condições, ter calma, né? Manter calma e seguir em frente. A gente tem que incorporar isso, né? Apesar da aceleração da comunicação, da cobrança por rapidez, a gente deve compatibilizar isso com a nossa inteligência emocional. A gente precisa ter paciência, a gente precisa saber fazer as coisas com cuidado, etc., etc., porque compartilhar euforicamente pode gerar mais problemas do que qualquer outra coisa. Então, a gente deve ser ágil, a gente deve ser proativo, mas a gente deve compatibilizar isso com uma paciência, com um cuidado, com um zelo por aquilo que a gente está fazendo, inclusive com as posições que a gente manifesta, né? Um outro conselho é a gente não abrir mão, porque a gente vai ser pressionado o tempo todo, não abrir mão da nossa dignidade profissional e não se calar diante da justiça. Eu, que estou na área de comunicação e de jornalismo há 50 anos, há 5 décadas, né? Evidentemente, já percebi várias vezes em que, muitas vezes, os comunicadores, sobretudo os comunicadores institucionais, organizacionais, empresariais, muitas vezes se calam diante de ordens absurdas e as cumprem. E muitos deles são penalizados depois quando, assim como o presidente que muda a publicação do Diário Oficial no dia seguinte, mudam as suas decisões e culpam os assessores de imprensa, as relações públicas, etc., por posturas e por ações, por decisões que foram obrigadas a tomar por sua imposição. Não abrir mão da dignidade profissional em momento nenhum, não se calar diante da injustiça. Nós temos a obrigação, o compromisso, essa é a nossa função, estar o tempo todo atento a essas coisas, né? Novas oportunidades de emprego sempre aparecem, sobretudo se estamos dispostos a preencher esses atributos fundamentais do comunicador moderno. Mas a imagem e a reputação, quando elas são atingidas, elas podem desaparecer para sempre. A gente vai perceber, logo depois, que muitas das pessoas que estiveram do lado errado nesse momento encontrarão muita dificuldade para se transitar no mercado, ter credibilidade junto aos colegas na universidade, nas empresas, daqui para frente. É fundamental estar do lado dos valores professados, advogados pela sociedade, em termos de sustentabilidade, direitos humanos, liberdade de expressão, governança, etc. A gente tem que estar sempre alinhado com essas coisas, por mais que a empregabilidade nos force a tomar decisões outras. É melhor seguir sempre, é como a gente faz na pandemia, dar prioridade à qualidade de vida, à saúde, deixar outras coisas em segundo plano, tá? Vamos mais para frente. Não podemos permitir, e estamos já acabando, né? Não permitamos que pessoas, grupos, empresas ou governos preconceituosos ou autoritários coloquem os joelhos em nossos pescoços. Não podemos aceitar isso. Devemos denunciar o autoritarismo em qualquer circunstância, mesmo que ele nos custe alguma coisa. Estar sob a tutela de alguém de maneira não democrática não é bom, é fatal para um bom trabalho em comunicação organizacional ou não, ou jornalismo, né?
a comunicação organizacional e cada um de nós precisamos respirar. Em função de debates que vi recentemente, eu acho que a gente não deve esquecer jamais. O Chico Buarque e o Paulo Freire integram o patrimônio nacional. Mas o Sérgio Camargo, aquele que está de plantão lá na Fundação Palmares, não. E é importante repetir de novo. Cloroquina não cura a Covid-19. Vamos finalizando. E uma dica de última hora, né? Muito atual, muito presente, que a gente pode extrapolar numa leitura maior. Feche bem a porta antes de sair. O Queiroz, qualquer Queiroz, pode invadir a sua casa. Muito obrigado, um abraço. Vamos manter viva a balbúrdia valiosa das nossas universidades e institutos federais. Ninguém vai nos tirar disso. Vamos continuar fazendo balbúrdia sempre. Ela é que faz o país e a educação avançar. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Bueno. E é uma delícia assistir a sua apresentação, porque parece que a aula do professor Wilson Bueno é assim, viu, gente? É dessa maneira, sempre se colocando de maneira muito crítica quanto às questões contemporâneas da nossa área e de outras áreas também, né, de uma maneira muito rica e muito interessante, que nos mantém muito ativos, né, nos incentiva para que a gente continue sempre muito críticos à nossa prática e às coisas que têm acontecido na nossa profissão. E estamos aqui fazendo balbúrdia, viu, professor, aqui na Federal. A gente continua fazendo isso todos os dias, mesmo que offline a gente esteja com um trabalho administrativo muito grande, nós estamos trabalhando aí mais que uma base de 12 horas por dia ou mais, mas online também estamos fazendo muita balbúrdia. Parabéns pela sua fala. E agora, pessoal, nós vamos começar com as perguntas, né? Então, eu gostaria muito de agradecer a todos os colegas que estão fazendo aqui os comentários. E aí, agora, gostaria, então, que vocês colocassem as suas dúvidas. E aí, vou solicitar a nossa editora de imagens, a Tamires, para já colocar a primeira pergunta, professor. Quando o senhor estava falando sobre os algoritmos do Facebook, a Bruna, que é nossa aluna da comunicação institucional, pergunta: é correto pensar no conceito de bolha social, quando a gente fica meio preso às concepções que são muito parecidas com a nossa? Com certeza. Nós estamos presos a bolhas sociais. Meu Facebook gerou uma bolha para mim, com a mudança do algoritmo do Facebook, e hoje eu tenho acesso, basicamente, a pessoas que têm opiniões, movimentos muito próximos aos meus. Evidentemente, os familiares sempre estiveram. E, evidentemente, em alguns casos, a gente até elimina algumas pessoas quando não estão preocupadas com o debate democrático. Eu acho isso razoável. Mas eu não consigo enxergar todos os colegas. Já tomei algumas decisões, de algumas dicas que me deram, mas continuo enxergando basicamente as mesmas pessoas e aquelas que, em geral, concordam comigo. Pode ser bom para a autoestima receber muitos likes, muitos coraçõezinhos, mas do ponto de vista do crescimento profissional, etc., eu gostaria de ter acesso mais a pessoas que divergem, têm opiniões contrárias. E isso me tem sido retirado pelos algoritmos, por exemplo, do Facebook. O Google faz as mesmas coisas. Né? Isso mesmo. Obrigada, Bruna. Agora, uma questão do professor Eduardo Liana, foi também seu aluno, né, no mestrado na Metodista. O professor pergunta se nós estamos vendo uma censura 2.0 quando nós falamos sobre os dados da pandemia. Uma enorme censura. Basicamente pela disposição das fontes oficiais. Eu não estou dizendo só o governo federal, os governos estaduais também. A gente percebeu, por exemplo, e eu me lembro de ter assistido há muito pouco tempo um debate com a presença do governador de Minas Gerais, em que ele dizia, todo eufórico, que lá ele tinha tomado todas as melhores decisões e estava livre de contaminação. Tinha feito um trabalho maravilhoso. E a gente viu que eram subnotificações, eram manipulação de dados, e agora assisti recentemente um debate dele, faz 3, 4 dias, ele até assumiu que talvez tenha que decretar o lockdown. Portanto, há uma censura importante sobre os dados da pandemia, mas também outras censuras, né?
não são só da censura, na área cultural, na área da universidade, há uma tentativa deliberada de nos silenciar, cortando bolsas, não investindo na educação, querendo nomear reitores pro tempore, etc., etc., o que certamente significa também uma forma de censura. Era uma forma de fazer com que, agora até com a possibilidade de termos um novo ministro da Educação, já havia a informação de que a ideia, a proposta do governo era fazer com que se transformasse as universidades num grande centro de formação, de cursos à distância, evidentemente, como algumas experiências exitosas do Paraná, mas, evidentemente, a universidade não é só um local de transmissão de informações, é um local de convivência, de mobilização, de conscientização. Isso não pode ser feito só através de palestras ou de aulas presenciais ou não. A convivência universitária é fundamental, não podemos ficar restritos, se essa é a proposta, a aulas à distância, a cursos à distância, que a gente percebeu que tem um monte de problemas e muita gente não se adapta a ele. Então, estamos tendo censuras de todo tipo, não só sobre dados de pandemia, mas com respeito a uma nova cultura, um novo modelo mental que alguém está querendo aplicar por aqui. Certamente não vai conseguir. A nossa balbúrdia não vai deixar. Inclusive, a gente está nessa discussão aqui na Federal, né? Agora a gente teve uma resolução aprovada ontem, que não é uma resolução de ensino à distância, mas vamos tentar em um período especial para ofertar alguns conteúdos online, mesmo para a gente manter esse contato com os alunos, a gente manter a sanidade do professor e do aluno nesse período, mas a gente tem muito claro aqui na Federal que o nosso DNA é presencial, né? A gente está esperando que, se Deus quiser, logo a gente tem aí uma vacina para a gente voltar a ter aulas, né? A gente tem um comentário da Tatiana Martins, Tamires, você coloca, quando o senhor falava sobre essas revisões, e quando as assessorias acabam republicando, e no Diário Oficial a gente tem republicações, a Tatiana coloca esse comentário, vejo essa revisão como um ponto positivo, um veículo, um governo que volta atrás numa decisão em favor da opinião pública, age certo. E aí eu gostaria de complementar o comentário da Tatiana perguntando, quando, por exemplo, uma assessoria ou um órgão público ou privado acha que, de alguma maneira, fez a divulgação de uma informação equivocada, é correto que volte atrás? É assim que deve ser? Eu acho que o ponto colocado pela Tatiana merece ser considerado, sim. Eu acho que é melhor reformar a posição do que mantê-la simplesmente por alguma arrogância. O que tem acontecido em muitos casos é que, eu estava recomendando isso, que a gente tenha paciência, que a gente tome cuidado ao tomar decisões e não fazer alguma coisa de forma afoita, como alguns governantes têm feito. Eu não estou me referindo só ao governo federal, embora se tenha o caso do Diário Oficial, mas reformar e revisar é fundamental, faz parte da humildade que devem ter as organizações e os governantes. Mas o que está acontecendo é que muitas vezes as coisas estão sendo refeitas simplesmente para corrigir situações não razoáveis. Lembro lá que colocaram a demissão lá do diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro com a assinatura do Mandetta, que não tinha assinado. Isso não é um problema de revisão, isso é um problema inclusive até de uma certa manipulação e uma certa má-fé. A mesma coisa da mudança da data de exoneração do Weintraub, que foi um dia e depois mudou para o outro. Isso não é uma questão de revisão, isso é uma questão que houve uma tentativa explícita de enganar a opinião pública. Mas eu concordo com a Tatiana, eu vejo como positivo o fato de um veículo ou um governo revisar a sua posição, assumir que estava errado e dar o meia-culpa. Mas, necessariamente, não é isso que tem acontecido em todos os casos. Mas eu vou concordar com a Tatiana, assim, de que é melhor reformar e revisar ouvindo a opinião pública do que permanecer no erro. E a Tatiana fez uma pergunta logo depois de o que é antidemocrático no seu conceito. Ixi, essa pergunta é mais difícil de responder. Porque essa expressão, né, e essa caracterização do que é antidemocrático tem muitas peculiaridades. Por exemplo, eu já vi muitos colegas que respeito discutindo a questão da legislação que vai disciplinar as fake news.
ela pode ser tão rigorosa ou tão lacunosa, entre aspas, que pode, na verdade, ameaçar a liberdade de expressão. Então, há uma diferença entre você ter uma postura que permite a divergência, que respeita a diversidade, que considere pontos que não são os que nós defendemos, e aquelas que necessariamente significam meras agressões, né? Eu tenho visto debates, inclusive, de um dos colegas apoiadores do governo, mas eu também tenho visto essas coisas em aqueles que são opositores ao governo. Aquela falta de percepção de que a divergência é fundamental para a democracia e que a gente não pode desqualificar as opiniões que são contrárias, a gente deve debatê-las, né? E eu diria que o que eu pensaria em interposição ao antidemocrático é o democrático, que é ela de respeitar as divergências de opiniões, não desqualificar as oposições, a não ser aquelas que são frontalmente absurdas. Eu não tenho necessidade nem interesse de discutir com o terraplanista, porque eu estou perdendo meu tempo. Ele não está autorizado a discutir alguma coisa, porque a gente sabe que a Terra é redonda, né? Não vou discutir com alguém e elaborar alguma coisa que eu posso confundir e fazer com que as pessoas assumam uma posição, talvez ele até seja mais eloquente do que eu, mas ele está errado, está frontalmente errado. Então, esse debate democrático também deve eliminar as pessoas ou as posições que são obrigatoriamente, contundentemente, comprovadamente erradas. Não vou ficar discutindo com o terraplanista. Evidentemente, não vou. Nem com aqueles que insistem que a saída para a Covid-19 é tomar cloroquina. A ciência já provou o contrário. Mesmo que alguém tenha cometido algum erro na sua pesquisa, daquela pesquisa em particular, publicada pelo The Guardian, tem um monte de pesquisas que provam que ninguém vai sarar com Covid-19. Senão, não tinha americano doente. E é o país que tem o maior número de infectados. Então, o debate democrático pressupõe conversar com as pessoas, debater, dialogar, mas não tolerar, não permitir divulgar e incentivar opiniões, oposições ou teorias que são absolutamente equivocadas, porque aí a gente está mais confundindo do que qualquer outra coisa. Essa é a minha opinião. Certo, obrigada, professor. Agora a gente tem uma pergunta da Kátia Pérez, parabenizando o senhor pela aula, e aí sobre comunicação interna, se você tem visto ações inovadoras nas empresas, ou será que a comunicação interna pode virar apenas uma checagem do trabalho remoto dos funcionários? Obrigado, Kátia. Kátia, amiga, colega, uma especialista nessa área. E eu acho que algumas ações inovadoras vão ser realmente empreendidas e estão sendo cogitadas. Evidentemente, não retornamos ainda, talvez a gente vai perceber isso na prática quando o trabalho retornar e as pessoas voltarem às empresas. Mas eu diria que, dentro da cultura básica das nossas organizações de empresas, há um risco mesmo de que a comunicação interna possa se construir sempre na checagem do trabalho dos funcionários remotos ou presenciais. Em geral, nós temos essa característica muito comum, muito recorrente na comunicação interna, né? É mais uma perspectiva de controle do que de protagonismo, de autonomia. Mas, como eu disse na nossa conversa, eu tenho percebido que a gente tem avançado para isso. Eu acho que o próprio comunicador tem percebido que ele precisa tomar a frente, ele precisa ser protagonista, não pode ficar a reboque esperando a ordem do chefe. Acho que essa mudança não virá necessariamente só pelas empresas, né? Pela mudança mesmo, pela conscientização dos próprios comunicadores, dos empregados, dos funcionários, dos servidores. A gente precisa assumir a linha de frente, como fizeram as enfermeiras, né? Certo. Agora a gente tem uma outra pergunta da Bruna Nonato, da nossa aluna de comunicação institucional, e aí ela pergunta, nesse contexto, há chances de surgir uma outra Cambridge Analytica no futuro? Eu acho que sempre teremos essa chance, né?
A gente estava conversando ali sobre manipulações, sobre inteligências artificiais, sobre mineração de dados, Big Data. Como esses sistemas estão disponíveis e há pessoas e empresas mal intencionadas e querendo, de alguma forma, se aproveitar e lucrar com isso, eu acho que temos muitas chances. Eu acho que as chances são reais e a gente deve estar preparado, as empresas, os governos, os cidadãos, a sociedade, para esse tipo de possibilidade. Elas são reais e eu imagino que elas vão se repetir, mas agora a gente já aprendeu um pouco mais. Ok. E a gente tem uma pergunta de uma outra aluna da comunicação institucional, a Helene Vidal. A Helene está perguntando qual a importância do posicionamento das marcas com relação não apenas à pandemia, mas sobre posicionamento político também. Escolher lados deve ser encarado como uma forma estratégica baseada no seu público-alvo abrangente? As marcas devem escolher lados? A gente viveu nessa polarização? Eu vou, talvez a resposta minha não seja a que gostaríamos. Eu acho que as marcas devem ter lados, sim. Deve ter o lado da sustentabilidade, dos direitos humanos, da liberdade de expressão, da democracia, do antirracismo, etc. As marcas devem ter lado. Que lados são esses? São os lados que estão alinhados com os valores reais da sociedade. Né? Evidentemente, o risco de você ter lado agora, por exemplo, a marca associar a uma posição política de um governo em particular é algo absolutamente arriscado. Eu não faria isso, mas ela deve estar alinhada com posições, com valores que são aqueles que a gente define como fundamentais na sociedade moderna. Estar ao lado de ações governamentais, como o Banco do Brasil, Eletrobras, Petrobras, que andaram financiando notícias de fake news em portais suspeitos, não. Né? Ou está, de alguma forma, assumindo, como fizeram uma série de frigoríficos, etc., o lado do ministro que quer passar a boiada aí toda no tempo de pandemia, também não. Acho que essas coisas devem ser íntegras, as marcas devem ser íntegras, embora possam sofrer uma ou outra movimentação, ameaça em situações autoritárias. Né? A Folha se manteve a sua marca institucional independente do governo. E assim outras emissoras, etc., também. O lado tem que ser de compromisso com os valores que a gente julga, defende e sabe que são fundamentais. O lado político é algo que a marca deve evitar. Os políticos vão embora, felizmente, mas os valores da sociedade, as nossas posições mais consistentes devem permanecer. E nós vamos para a última pergunta, pessoal. Infelizmente, a gente já passamos um pouquinho do nosso tempo máximo de 1 hora, então a gente vai para uma última questão da Amir. A Amir, nossa aluna de comunicação institucional, minha bolsista de iniciação científica. E a Amir pergunta, o senhor fala que o mundo está de cabeça para baixo. Falou aqui também e fala nos seus textos, nos seus escritos. Pergunto, o senhor acredita que o mundo pode se ajustar após pandemia? Eu acredito que o mundo pode se ajustar, vai depender muito de nós, vai depender da sociedade, nossa mobilização, portanto, de um trabalho de comunicação, né? E não há muito problema que o mundo esteja de cabeça para baixo, porque, na verdade, esse lado que ele estava, que a gente possa imaginar que era certo, a gente viu que não era o correto. Nós estávamos assumindo uma série de condições, submetidos a uma série de condições que eram necessariamente necessárias, do consumo não consciente, das chefias autoritárias, da polarização dos debates sem levar em conta as diferentes posições que devem ser consideradas, etc. Eu acho que o mundo está de cabeça para baixo, mas a gente tem condições de fazer com que ele se ajuste um pouquinho. Né? Haverá resistências, mas se nós insistirmos, se nós tivermos competência, estivermos todos juntos, 100% juntos, os comunicadores, esse mundo vai virar, a mesa vai virar, e ela vai ficar numa situação mais confortável para a gente poder trabalhar. O normal, antigo, o mundo de cabeça para cima para antigo, não é certamente o mundo que a gente gostaria, e alguma coisa vai ter que ser modificada, e eu confio no trabalho, na disposição e na coragem dos nossos comunicadores.
Então, pessoal, muito obrigada, professor Wilson Bueno. Então, mais uma vez, eu faço um agradecimento enorme à equipe do curso de Comunicação Institucional da UFPR pela organização desses eventos da Live.com. Então, professora Letícia Herman, pessoal da agência ZIP, nosso muito obrigado. Aos professores, eu vi vários docentes do curso de Comunicação aqui transitando, a professora Flávia, que é a nossa diretora de setor, conheceu o senhor numa palestra, acho que do IAPAR, né, Flávia? Também há muitos anos, foi professora lá da UEL, né, está aqui na Federal já há mais de 10 anos. Agradecer aos colegas do mercado de trabalho, nossos egressos, né, os nossos colegas de outras universidades, professores e estudantes de outras universidades que estão conosco. Lembrando que ainda não preencheu o formulário para obter o certificado dessa live, desse evento, que é um evento de extensão do curso de comunicação, ainda pode preencher, né? Depois o nosso pessoal vai colocar de novo o link. E principalmente agradecer ao senhor professor Wilson Bueno. A literatura do professor Wilson Bueno, quem segue ele nas redes sociais, quem teve o privilégio de ser aluno do professor Wilson Bueno, sabe que ele é um jornalista, um docente, um educador que nos faz pensar. E eu acho que hoje, mais uma vez, ele nos faz pensar. A gente pode, muita gente pode não concordar com ele, mas pode concordar que ele nos faz refletir as nossas práticas, faz refletir os nossos pensamentos, faz refletir o nosso cotidiano. Então, agradeço mais uma vez pelo arcabouço teórico que nos ofereceu a vida toda, nos seus livros, nos seus textos, nos seus artigos, nas suas aulas, e hoje pela disponibilidade de conversar tão abertamente com a gente e responder as questões dos nossos alunos e colegas. Muito obrigada, professor, muito bom vê-lo, estávamos com saudades de vê-lo ao vivo, e estamos sempre aqui à disposição. Lembrando, daqui 15 dias, pessoal, novalive.com. Obrigada, professor, quer fazer o encerramento? Obrigado, um abraço a todo mundo. Obrigada, pessoal. Uma boa semana. Amanhã eu vejo meus alunos lá na nossa reunião privada, tá bom? Um abraço.